Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado pela gentileza, pela disponibilidade em bater esse papo com a gente hoje. Tem bastante cliente aqui da Veda participando da nossa live. Bom, em primeiro lugar, quero dar os parabéns, né, pelo resultado do fundo nesses últimos 2 meses. Eu acho que na contramão aí da indústria, março e abril foram, né, o fundo, principalmente o IBU na STH ali, né, surpreendeu positivamente, né? A gente sempre acha que está bem alocado, mas quando vem uma crise como essa, a gente fica surpreso pelo um desempenho tão bom. E aí eu acho que já entra um pouco no nosso bate-papo, né? Como é que foi essa postura que vocês adotaram no fundo desde o final de fevereiro? O que vocês já estavam enxergando aí, né, em relação principalmente à política monetária, que eu sei que é o forte da casa e que deu tão certo, né, nesses últimos 2 meses, né, para a gente depois já começar a comentar um pouco do que está por vir aí, tá? Então, bom dia, obrigado mais uma vez e fica à vontade para fazer suas considerações, comentários. Estamos aqui para te ouvir. Oi, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos, bom dia, né, a todos os assessores da Veda, a todos os clientes que estão aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês todos, nesse momento, né, que é tão difícil, né, tanto pessoal quanto profissional para todo mundo. Quer dizer, por mais que esteja todo mundo trabalhando de casa, enfim, home office funciona, é claramente uma situação, acho que para todo mundo, subótima, né? E que tem grande sacrifício, acho que pessoal. Nós estamos naquela fase que não dá nem para, quando se pergunta, está tudo bem? Não dá nem para responder mecanicamente tudo bem, né? Enfim, um alento que a gente teve aí nesse período foi, de fato, que o fundo aqui, sobretudo os nossos fundos macro, tiveram uma performance muito boa, tá? E como você falou, quer dizer, ela foi basicamente, Rodrigo, de uma visão que a gente teve, assim, a gente, na verdade, quer dizer, os mercados vinham de uma forma geral, quer dizer, muito forte, e nós tínhamos uma visão muito construtiva. A gente vira o ano com uma visão, de fato, muito construtiva sobre os mercados, sobre o que ia acontecer nos mercados. Quer dizer, havia um momento, né? Quer dizer, a gente tinha uma visão clara que o relaxamento de política monetária feita, sobretudo no mundo todo, tá? Feito no segundo semestre do ano passado, geraria um mercado bastante forte. Isso aconteceu fortemente. O mercado teve um grande rally, né? Sobretudo dezembro, novembro, dezembro. Os mercados estiveram muito fortes no final do ano. Você pega as bolsas todas batendo máxima, na virada do ano aqui o Brasil, né, o Bovespa batendo 120 mil. Nós tínhamos uma visão, de fato, que era uma visão que a gente já teve em 2018, que era uma visão positiva, construtiva dos mercados, ao contrário de muitos fundos, que levou a gente a ter uma performance também em 2018 bastante boa, não é? O fundo STH ganhou 16 e pouco mais de 16% no ano passado. A gente, quer dizer, com essa visão, a partir dessa visão construtiva, a gente estava surfando essa onda, uma onda de fato, recuperação da desaceleração, da pequena desaceleração que as economias globais tiveram, que é a economia global, perdão, as diferentes economias tiveram aí em 2018, 2017, depois em 2018, e 2019 parecia ser um ano de recuperação que ia entrar por 2020. Acontece que os preços ficaram muito caros, quer dizer, você teve um rally muito forte ali em novembro, dezembro, e que você olhava por fundamentos, todos os ativos, das diferentes classes de ativo, mostravam, de fato, preços esticados, né? Ao mesmo tempo, em fevereiro, a gente começa a ver o que está acontecendo na China, né? E a gente tem aqui um economista de China, que segue China de forma diária, etc. E nós vimos que você começa um lockdown
em Wuhan, e esse lockdown se passa para as grandes cidades, para Xangai, para Beijing. Então, a nossa opinião que foi formada é, dado esse lockdown nas principais cidades da China, você vai ter uma desaceleração forte da China, a gente previa dados já bastante ruins para a China ali, e só esse evento, quer dizer, e mais uma vez, a gente não imaginava que a gente ia viver o que a gente está vivendo hoje. Que ali era um evento muito mais parecido com o que foi o SARS ou o H1N1, enfim, algo desta natureza. Mas só isso, quer dizer, a combinação entre preços esticados de um lado com uma queda muito grande de atividade da China, né, a segunda maior economia do mundo, etc., já era suficiente para levar a uma realização de mercados dos preços em que o mercado estava. Aí a gente diminui as posições, compra uma série de hedges para as nossas posições, né? E passamos e viramos fevereiro, quando teve, né? Lembra do Carnaval, quando o mercado caiu muito, né? Nós ficamos, já estavam com as posições do fundo todas redeadas, né? E a partir de março e abril, e aí explicando um pouco a boa performance, né? Nós estamos quase 10% para cima esse ano, foi um pouco a visão de que, olha, a resposta ao que a gente vai viver agora, né, quer dizer, esse novo mundo da pandemia, vão ser políticas monetárias muito relaxadas, né? É uma desaceleração aguda, enorme das economias, que a gente via e que está, infelizmente, se confirmando, né? E mais, diferentes países do mundo com diferentes iam atuar de forma a prover expansão monetária, diferentes bancos centrais iam atuar no sentido de prover expansão monetária nos seus países, uns usando taxa, outros usando QE, enfim, era a visão que a gente tinha. A gente aí escolheu alguns países, né, que a gente opera bastante, um deles é o Brasil, mas teve o México, teve o Chile, teve o Reino Unido, Estados Unidos, e aí nos posicionamos, e aí foi o resultado de março e abril que o fundo teve bastante bom. Legal. Eu acho que foi meio na contramão mesmo. Acho que a visão super antecipada de vocês aí e precavida, né, sair um pouco do otimismo que a gente estava vivendo antes do resto da indústria, né? Pelo menos foi o que a gente percebeu no retorno da maioria dos fundos. Essa visão ainda, obviamente, deve continuar, né? Eu estava ouvindo ali um pouco do teu bate-papo ontem no Stock Pickers ali de manhã, e até a frase dele hoje, lá do Salomão, é de que vocês estão hoje vendidos em kit Brasil, né? É isso mesmo, a aposta em relação ao Brasil nesse momento, ela é pior, né? Ela é mais pessimista. Como é que está a tua visão aí para a gente, né? Para a economia local e mercados aqui? Em essência, nós estamos direcionando, nessa parte de Brasil, nós estamos direcionando o fundo para lá. Obviamente, o Thiago, você sabe, ele pega lá a coisa lá que interessa a ele e expande, tal, etc., corretamente. Não falou nada de errado, diga-se de passagem. Falou tudo exatamente como eu mencionei, como eu falei na live. Mas só para dar uma visão. Nós temos a visão. Nossa visão que foi a visão que, vamos dizer assim, foi a visão vigente nos meses de março e abril, de que, olha, o mundo vai viver um período grande de relaxamento das políticas monetárias. E isso ocorreu, quer dizer, um pouco baseado na nossa experiência, da minha experiência especificamente, né, de estar na crise de 2008, de ter vivido com os bancos centrais na mesma, obviamente a crise é diferente, mas o mesmo tipo de remédio para a crise, nós imaginávamos que seria dado um remédio muito semelhante, que foi de fato o que ocorreu, só que em magnitude muito, muito maior do que foi lá naquela época. Nesse sentido, quer dizer, a gente posiciona o fundo para as políticas monetárias expansivas e
E, no fundo, isso está ocorrendo até agora. Tá? Quer dizer, o fundo, de uma forma geral, está posicionado para... muito desses trades já estão maturados, ou já a grande parte do resultado já veio. A gente realizou várias posições, mudou as posições, a gente vai meio... É difícil até dizer aonde, porque aí já tem uma decisão mais tática, em que parte da curva a gente vai estar, resultado, e em que país a gente vai ter peso maior ou menor, né? Então, isso aí é uma coisa mais tática que a gente, na análise aqui da conjuntura do dia a dia, vai decidindo o que tem, quais são as posições. No caso específico do Brasil, tá? Que você falou, de fato, tem um conjunto de fatores que a gente está olhando e que, assim, a resultante deles, né? Quer dizer, muitas das coisas que o Brasil está sofrendo não são semelhantes ao que os outros países estão sofrendo. É exatamente o mesmo. O Brasil está tendo que fazer uma expansão fiscal enorme, né? Em função da crise, assim como os outros países, e, de fato, é necessário. A questão central é que o espaço fiscal do Brasil é muito mais limitado. O Brasil já começa numa situação mais frágil. A dívida PIB do Brasil é quase o dobro da dívida PIB do México, assim, para dar o tipo de... Quase o dobro, não, mas é uns 50%, 60% da dívida maior do que a dívida PIB do México. Então, assim, nós estamos falando de uma situação que é muito mais frágil, né, de uma forma geral. Então, você não pode, né, usar os mesmos instrumentos ou usar com a mesma intensidade esses instrumentos que outras economias podem, inclusive economias emergentes, sem falar das economias centrais. Os Estados Unidos, esse ano, só para dar uma ideia, pode ter um déficit fiscal, tá, da ordem de 25% do PIB. Tá? Que é um déficit fiscal nos Estados Unidos, nós temos aqui o economista que acompanha isso, só para dar para vocês uma ideia do que é ter 25% de déficit do PIB. Só aconteceu isso 2 vezes nos Estados Unidos, na saída da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Tá? E vai ser, de novo, um déficit fiscal desta magnitude. Então, nós estamos falando de déficits fiscais muito significativos. O Brasil não tem esse espaço. Né? E mesmo assim, desculpa interromper, mas mesmo assim todo mundo corre pro Treasury americano. Mesmo assim, todo mundo corre para o Treasury americano e corre para o dólar. Né? Exato. Né? A despeito disso, todo mundo corre para o Treasury e para o dólar. Tá? E aí tem outros fatores que até depois eu posso comentar deles. Mas deixa eu falar aqui, eu estava falando especificamente de Brasil. Né? Aqui no Brasil, nós estamos vivendo, de forma conjunturalmente, né, uma situação que é bastante ruim. Quer dizer, uma situação fiscal se deteriorando fortemente num cenário já muito frágil, partindo de um cenário muito frágil, né? Uma dificuldade política de articulação entre governo e entre executivo e legislativo, que é bastante grave, quer dizer, que faz com que as coisas andem... seja absolutamente ineficiente. Quer dizer, até as coisas andam, mas aos trancos e barrancos, custa muito, é muito difícil. Você vê, por exemplo, essa recente derrota que o governo teve aí da tentativa de compensar uma parte dos recursos para estados e municípios via algum congelamento futuro de salários, e o governo foi derrotado. Ou seja, é uma dificuldade muito grande de governo entre executivo e legislativo para se coordenarem, né? Quer dizer, o que faz com que essa agenda fiscal possa ganhar uma dinâmica explosiva, inclusive, principalmente em relação à perenidade dela, ou seja, a ideia de que ela pode não ser transitória, que ela vai ficando. Tá? Eu dei ontem mesmo no Stock Pickers o exemplo, quer dizer, nós estamos falando de, por exemplo, tá? Os R$600, né, que o governo deu aí por 3 meses e que parece que vai aumentar. Se isso ficar por 1 ano, tá? Nós estamos falando de 6%, ele falou 8%, mas é 6% do PIB. Tá?
Você acha que o Brasil pode, só por isso, só por esse elemento, tem vários outros elementos, né? Só por esse elemento, você acha que o Brasil pode elevar o seu déficit fiscal em 6% do PIB, né? Em mais 6% do PIB. Então, parece uma situação fiscal bastante deteriorada, uma agenda, uma dificuldade de relacionamento político e a pandemia, a evolução do coronavírus no Brasil. É bem ruim, quer dizer, dois piores casos que a gente está tendo no mundo em termos de persistência do nível de contaminação. Tá? Quer dizer, o Brasil, por não ter feito, talvez, o fechamento, o isolamento social da forma como devia, por alguma razão, que aí, obviamente, eu não sou um especialista para falar, mas o fato é o dado. O dado, eu sou bom, analisar dado, eu acho que é um negócio que a gente sabe aqui, a gente está fazendo isso. E a análise é bastante ruim. Quer dizer, o que aumenta a possibilidade de ter um lockdown nas principais cidades, essa possibilidade não pode ser descartada. 2, mesmo que não tenha, quer dizer, a possibilidade que não tenha lockdown, a possibilidade de abrir está se estendendo muito, e parece que vai se estender muito mais. Tá? O Brasil está numa situação muito, de fato, hoje, só semelhante ao Brasil tem a Rússia e a Índia. Todos os outros países já passaram dessa etapa que o Brasil não consegue vencer, que é a etapa do nível de contaminação, que é o famoso R0. Né? Então, mesmo a Inglaterra, mesmo o Reino Unido, né, que está numa situação também ruim, já atingiu um nível de contaminação, o R0 próximo de 1, enfim, a Suécia também está num nível ruim, mas, assim, todos os países melhorando muito. O Brasil está muito ruim nisso, e isso vai fazer com que, de fato, a gente possa ter um pico estendendo bastante. Né? Não temos, provavelmente, nós não atingimos o pico ainda, e esse processo ainda vai demorar mais. Tomara que eu esteja errado, então, não sou um especialista no assunto, nós temos que olhar o dado. Aqui eu não dá para conseguir, quer dizer, qualquer projeção que eu faça, a gente usa aqui os modelos que a gente aprendeu, que a saúde usa, mas de fato é difícil. Então, essa combinação de fatores, tá, leva a gente a ter uma posição uma posição negativa no Brasil em termos relativos. Quer dizer, por exemplo, a gente está vendido na Bolsa Brasileira contra a Bolsa Americana, a gente está tomado na curva de juros, quer dizer, não que a gente está tomado nos juros, a gente está tomado na curva de juros, achando que a curva Vocês acham que os juros ela pode empinar, mas tudo comprado em dólar real no Brasil. Isso se traduz assim, você basicamente acredita que, sei lá, os juros de 5 anos, um pouquinho para frente, aí ele tende a aumentar mais para o governo conseguir se financiar dentro dessa situação de déficit maior. Né? Exatamente. É exatamente essa combinação, as 3 combinações de fatores, quer dizer, o atraso na resolução da questão da pandemia no Brasil faz com que o déficit fiscal só aumente. Né? Uhum. Você vai, provavelmente, os 3 meses que terminam agora em maio, né, dos R$600, vão ter que ser expandidos, assim como todos os outros programas. Isso, claramente, é uma pressão fiscal bastante grande. Essa questão da coordenação, da falta de coordenação, eu acho que em relação à crise sanitária, eu acho que também né, de estar prolongado o Brasil, eu acho que é muito explicado também pelos vários Brasis que a gente tem, né? Eu acho que a curva está muito diferente, né, nos estados. Então, eu acho que também não deveria, alguns estados não deveriam estar recebendo essa ajuda desde o começo, comparado a São Paulo. Talvez São Paulo esteja mais avançado, São Paulo e Rio de Janeiro, em relação a Mato Grosso. Enfim, eu acho que faltou muito coordenação, né, do governo e dos estados para fazer uma coisa mais eficaz, né? Agora ficou tudo meio perdido, uma briga política danada, os estados, né, obviamente querendo tirar do governo ali mais dinheiro, né, renegociar melhor, aproveitar o momento para renegociar suas dívidas, né? Então acho que isso atrapalha muito, né?
Não, tem razão. Você tem razão. O embrólio político tem um impacto grande. Eu esqueci de mencionar, desculpa, um tema que é absolutamente fundamental, que justifica alguma das nossas posições, foi a decisão recente do Banco Central de baixar os juros mais 75, né, bases, né, e mais dar uma mensagem que tem intenção de baixar mais 75 na próxima reunião. Esse fator também, tá, que mostrou que o Banco Central busca, né, atuar no hiato do produto, tentar, não agora, mas no momento da volta, não é? Da volta da economia, tentar incentivar o lado externo e o lado interno, ou incentivar o equilíbrio interno, né? Que há um grande desequilíbrio, o hiato do produto, né? A diferença entre o produto potencial e que a economia vai crescer ou vai contrair é enorme, né? Tenta equilibrar o hiato do produto com a questão externa. E isso, na nossa visão, só vai se equilibrar no momento que você tiver um ajuste da taxa de câmbio. Quer dizer, a queda dos juros para esse patamar requer um ajuste maior da taxa de câmbio. Que, na opinião de vocês, seria o quê? Acima de R$ 6 fácil? Não dá para saber a taxa nominal. Aí não é que eu queira... Porque depende, você tem que ir olhando e depende de uma questão. A demanda do dólar lá fora, porque o dólar é muito forte lá fora. Não é? Portanto, há uma tendência do dólar já se apreciar. Ele está forte em relação a todas as moedas. No real, ele está mais ainda. Quer dizer, o real desvalorizou perna de 20%. Aí, se você pegar um período aí dos últimos 18 meses, entre 10% e 20%, mais ou menos 15% em relação aos seus pares. Tá? Isso foi em razão da queda da taxa de juros. Esse adicional que nós estamos tendo agora, tá? O primeiro ajuste foi um ajuste super salutar, necessário mesmo, né? Quer dizer, resultado da queda da taxa de juros. Tá? Agora, nós já estamos entrando numa fase em que o real está descolando em relação aos seus pares, em função de uma preocupação de que, eventualmente, os juros no Brasil estejam muito baixos para padrões internacionais e para o risco percebido no país. Então, a gente... E fluxo também, né? A gente não tem, nesse momento, nada que atraia, né, o investidor, mesmo de forma de longo prazo. Acho que as privatizações, né, que era o que era a grande esperança para esse ano, né, para atrair mais capital externo, provavelmente vai ficar adiada, né? Acho que não tem, a janela se fechou, né, para isso, né? Pelo menos por enquanto, né? Não, exatamente. Você está coberto de razão. Quer dizer, o balanço de pagamentos como um todo, tá? Teve um déficit, já teve déficit no ano passado de 26 bilhões, né? Esse ano o déficit já está acima de 30 bilhões, você pode chegar a 50, 60 bilhões de déficit no balanço de pagamentos, ou seja, de uma forma geral, quer dizer, você não vai ter fluxo de entrada. Esse ano, de fato, a gente não conta com isso. Tá? Isso é resultado. A forma a contrarrestar isso seria você ter o juro subindo, né? Para tentar tá aí um tipo de capital que, pelo menos, ele é transitório, mas que ele permite você fazer a ponte. A demonstração que deu o banco, um juro subido, um juro estável, enfim, juros que atraísse, de alguma forma, capitais. O Banco Central deu a mensagem de que não vai fazer isso. Né? Deixou isso, quer dizer, deu a mensagem, já vinha dando essa mensagem e deixou isso mais claro ainda na última reunião. Deixa eu replicar aqui a pergunta da nossa economista, da Camila. Ela está perguntando o que você está achando do debate do Effective Lower Bound do BC, que é nível de estímulo monetário diferente para a atividade econômica. Camila, deixa eu tentar ver qual é a discussão. O Banco Central resolveu testar esses níveis, né? Quer dizer, de baixar os juros
para ver até quando dá, porque ele tem um hiato do produto, quer dizer, nós estamos provavelmente você também tem essa projeção, nós temos assim uma projeção que nem é tão pessimista, mas a economia vai contrair esse ano algo como 5 ou 6%, tá? Podendo ser mais, tá? Se me perguntar, é mais para mais ou mais para menos? Eu diria que é mais para mais. Ou seja, a economia vai contrair fortemente esse ano, né? Quer dizer, simplesmente porque as pessoas não podem trabalhar, né? Mais que a volta, primeiro porque as pessoas não podem trabalhar, depois que esse período sem trabalhar está se estendendo demais no Brasil, mais do que na maioria das pessoas do resto do mundo, né? Exatamente porque o Brasil nunca adotou políticas mais radicais de isolamento social, etc. Está estendendo muito esse período, né? Segundo, que em não tendo esse período, se você abrir, você vai ter que abrir de forma muito parcial nos próximos meses, né? Então, quer dizer, esse processo todo pode levar a uma contração ainda maior do que esses 5%, 6% que a gente está falando. O Banco Central falou, olha, eu vou testar isso, tá? Essa é a tese. A mensagem. Eu vou testar esse nível, tá? E aí o câmbio, se tiver que ajustar, vai se ajustar. Tem uma pergunta aqui, acho que é mais uma curiosidade acho que é de um cliente nosso. Ele está perguntando se a experiência, né, do time, sua, do Rodrigo Azevedo, ajuda nessa leitura do Banco Central, né, do que ele está fazendo. Eu acho que não só do nosso, né? Eu posso falar aqui porque eu já acompanho a casa há muitos anos e ajuda na leitura não só do Banco Central brasileiro, mas de outros, né? Eu sei que vocês sempre têm posição em México, em outros países da América Latina. Então, eu vou falar como cliente, como distribuidor do fundo, que eu acho que sim, mas obviamente a tua opinião aí é que eu acho que é o Matias quer saber. Matias, eu acho que você tocou num ponto excelente, tá? Quer dizer, e é um negócio que a gente sempre fala aqui sobre o que é o diferencial da casa. Eles perguntam, por que vai investir na Ibiúna? O que esses caras fazem, né? Quer dizer, no final das contas, é isso que todo mundo, de alguma forma, está discutindo e tal. E a gente tenta explicar, né, qual é a nossa visão sobre isso, né? Quer dizer, o que a gente acha que, de fato, diferencia a casa em relação aos competidores, aos pares e tal. A gente diz o seguinte, olha, a gente aqui é especialista, né, ou tenta ser especialista em políticas monetárias, não só no Brasil, mas em outros países. Um pouco a nossa experiência de setor privado antes, depois no setor público, né, minha e a do Rodrigo, né, permite a gente conhecer o que, em economia, né, os economistas chamam da função-reação dos bancos centrais, né? Ou seja, o que aqueles caras lá, né? E a gente teve uma interação não só no Banco Central, mas quando você está no Banco Central, você tem uma interação muito grande com os outros bancos centrais do mundo, né? Tem uma reunião que ocorre bimestralmente entre todos os bancos centrais do mundo, etc. E tem lá uma interação bastante intensa, né? E a questão, assim, a pergunta que se faz é o que a gente consegue hoje, a partir da experiência que a gente teve, do tipo de conhecimento e de análise que o Banco Central faz, né? A gente tenta ser, na medida do possível, conhecer, né, ou tentar entender a função-reação dos bancos centrais. Ou seja, dada uma situação, um evento qualquer, né, como é que os bancos centrais dos diferentes países, né, e dada a situação específica dos diferentes países, aí a gente estuda os países, entende a conjuntura, eles vão reagir, não é? Então, a gente tenta fazer isso. Que, grosso modo, a gente tenta analisar ciclos de política monetária e, em analisando os ciclos de política monetária, se posicionar nesses ciclos, porque a gente mais ou menos acha que conhece a função, a reação, a forma como os bancos centrais atuam. Dito de forma bastante mais simples ainda, é o seguinte: quando o juro de um país está subindo, né, a gente quer estar tomado nessa taxa de juros. Quando a taxa de juros de um país está caindo, a gente quer estar doado nesses juros, né? Mas o grande dinheiro, né,
que se faz são nas inflexões, ou é a capacidade de antever um momento em que a taxa de juros vai parar, vai ficar estável, vai começar a cair, ou que ela vai cair, vai ficar estável e vai começar a subir. Esse eu acho que é a principal característica da casa, não é? É a capacidade, isso eu posso citar vários exemplos aqui, um deles foi no ano passado, quando o Fed, né, lembro que no final, em dezembro de 2018, ele estava subindo os juros, em julho de 2019 ele começou a baixar os juros, quer dizer, esse ciclo nós antevemos muito bem e acho que conseguimos resultado. É esse o nosso trabalho. E mais, quando você entende o ciclo monetário de um país, o ciclo de política monetária de um país, o ciclo de política monetária de outro país, o que você está, sobretudo quando você está em uma situação de livre mobilidade de capitais, o que você tem, na verdade, começa a entender a taxa de câmbio daqueles países, né? A taxa de câmbio, a moeda, a relação de moeda entre os dois países. Então, é mais ou menos isso que a gente faz aqui. Então, a experiência, sim, Matias, respondendo, ajuda bastante e mais. A experiência de setor público, junto com a experiência de ter trabalhado no setor privado muitos anos, né, e ter uma equipe aqui já junta desde o início da Ibiúna, né, muitos, inclusive, trabalhavam comigo antes, quando eu estava no setor privado, antes de eu ter ido para o setor público, acho que permite a casa. Até a gente diz, olha, nós temos bons resultados no passado, temos a mesma equipe, uma equipe estável hoje. A gente não pode garantir resultado futuro, mas pelo menos a gente tem aqui uma combinação bastante boa de quais seriam os resultados no futuro. Mas eu acho que só para corroborar aí o que eu enxergo em relação a outros fundos, eu acho que é mais essa questão de saber interpretar o que o Banco Central está fazendo do que se posicionar na convicção do que acredita que o Banco Central deveria fazer, né? Eu acho que o mercado age muito assim, né? Eu acho que os juros devem ir para tanto, então vou me posicionar nisso. E eu acho que vocês sempre tiveram uma capacidade, até por ter vivido, né, período lá dentro do Banco Central, de fazer essa análise assim, não é o que eu acredito, né? É o que eu acho que vai acontecer agora, por exemplo, né? Você está vendo o Banco Central tomar uma atitude que, pelo que a gente entendeu aqui, não era o que você acredita que deveria ter sido feito, né, em relação aos juros. Eu costumo dizer que eu não sou pago para os meus clientes para dizer o que eu acho, mas sim para dizer o que eles vão fazer, né? Então, basicamente essa diferença, eu acho que é fundamental, né? E aí a gente tem que usar o instrumental que existe, que são as comunicações do Banco Central, as ações que ele toma, as comunicações dos bancos centrais de uma forma geral. Você comentou da bolsa, né? Igual a bolsa brasileira, eu acho que muito parecida com o câmbio, se desvalorizou muito mais do que os seus pares, né, nesse período de crise que a gente está vivendo. Mesmo assim, você acha que é hora para ficar mais posicionado na bolsa americana, que talvez vá fazer um movimento de recuperação mais rápido do que a bolsa brasileira, mesmo a bolsa brasileira tendo caído mais? Você falou que está vendido em bolsa brasileira e comprado em bolsa americana. A tese é essa mesmo? Esse movimento, então aqui, essa posição que a gente montou, ela nem é muito grande, e ela não é muito grande porque assim, o entry point, que a gente diz, o ponto de entrada dela é muito ruim, porque grande parte desse movimento já ocorreu, né? Quer dizer, sobretudo as bolsas caíram muito, houve um processo de recuperação enorme, esse processo de recuperação ele se deu na bolsa americana de forma muito mais rápida do que em todas as outras bolsas do mundo, e aí você bota a Europa, Japão, enfim, o movimento foi muito mais rápido, até porque a ação do Fed, né, de expansão monetária do Fed, foi muito mais agressiva do que qualquer outro país, até porque ele tinha mais possibilidade de fazer do que os outros, do que a Europa, do que o Japão, do que o próprio BOE, né, o Reino Unido. Então, nesse sentido, quer dizer, grande parte desse movimento já ocorreu, tá? Uma recuperação mais forte. A minha relação aqui é que, de fato, ele pode continuar ocorrendo, né, por um lado,
e, por outro lado, assim, a percepção de que a resultante da combinação de coisas, do ponto de vista conjuntural, para o Brasil parece ruim, né? E, portanto, justifica ter uma posição dessa vendida com um hedge na coisa. Acho assim, mais uma vez, existem oportunidades de compra em ação no Brasil? Sim, existem, e pode ter. Para quem tem um outro tipo de percepção, outro não é um fundo multimercado que procura operar muito a conjuntura, acho que vou ter tem oportunidades espetaculares. A minha área de equities, por exemplo, toda vez que ele fala dos preços das ações, nós temos aqui uma área de equities, né, com o André Lyon, que é bastante forte, né? E ele me fala dos fundamentos, dos preços de empresas, né, pela metade do valor patrimonial. Se vender todos os ativos dela, já paga o preço que está no mercado. Ou seja, tem oportunidades espetaculares. Então, no médio, quem tem uma visão mais de médio e longo prazo, acho que tem um conjunto de empresas, sobretudo no setor doméstico do Brasil. Eu nem posso falar as empresas porque eu não conheço, não lido com esse mercado. Mas eu não tenho dúvida que existem oportunidades espetaculares no tempo, tá? Estou dizendo que, conjunturalmente, e da forma que a gente opera a Bolsa, que é sempre no fundo macro, que é sempre com esse enfoque top-down, né, que é o enfoque de ver o macro, ver a coisa, parece que aqui no Brasil tem uma conjunção de fatores ruim. A única coisa é que essa posição não dá para ser muito grande, porque o ponto já é muito ruim, porque, vamos dizer, a Bolsa Americana já se recuperou muito mais do que, como você falou muito bem, muito mais do que a Bolsa lá fora. Então, perdão, a Bolsa Americana muito mais do que a Bolsa aqui dentro. Mais do que a Bolsa aqui dentro. O ponto não é de entrada, não é bom, mas a gente acha que aqui, de fato, você pode estar num momento de realização em função de fatores específicos do Brasil, de curto prazo. O que a gente tem visto também é que, né, esse é um movimento de grande parte da indústria de fundos aqui no Brasil, né? Tá todo mundo fazendo suas posições na Bolsa Americana. Primeiro, por conta da composição da Bolsa Americana, né? Porque tem ali um nicho, né, de empresas que a gente não tem no Brasil, como tecnologia, que estão acelerando, né, o processo de crescimento durante a crise. E segundo, porque a gente viu lá em 2008, 2009, né, quando o Fed também fez um movimento de expansão, de impressão de moedas, que grande parte desse recurso acaba indo para os ativos, né? E você gera uma inflação de ativo importante no curto prazo, né? Então, isso pode estimular, de fato, a Bolsa Americana a valorizar ainda mais, né? Não, o tema de inflação aliás, muitos clientes, eu faço, né, tenho feito essas lives, muitos clientes perguntam isso, e você tocou num ponto que é ótimo, né? Que essa coisa de pergunta, mas essa expansão monetária toda que está tendo no mundo, etc., não vai gerar inflação, né? E essa é muito mal. Em 2008, por exemplo, não gerou a inflação, né? Mas e agora? Será que não vai gerar inflação? A minha resposta para isso, né, é um pouco assim: quem disse que em 2008 não gerou inflação, né? E quem disse que agora não vai gerar? Não gerou em 2008 e acho que agora também não gerou inflação de bens, tá? Agora, inflação de ativos, sim, gerou, né? E aqui também acho que o ponto que você colocou é muito bom. Não gerou inflação de bens. Acho que não gerará inflação de bens, tá? Mas a inflação de ativos, eu acho que nós estamos nesse caminho de novo. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui do Matias. Ele está perguntando como é que você enxerga os fatores que impactam o Brasil, né? Risco país, CRB Index, dólar índice, frente ao diferencial de juros e balança comercial. Desculpa, o nome dele é o? Matias. O Matias de novo. Matias, você está certíssimo aqui, olha. O diferencial de juros no Brasil caiu muito, né? Nos últimos anos, você veio, né, os juros, o Selic saiu de 14,25
e, segundo o Banco Central anunciou, vai para 2,25 agora, num período aí de 3 anos, 3, 4 anos. Né? Quer dizer, essa queda desse preço, né? Que esse preço tão fundamental na economia, gerou uma reação em relação aos preços. O primeiro movimento, tá, desse ajuste foi, eu diria, benigno. Ele foi feito, tá, a queda da diferença de juros, para um primeiro movimento, ele foi feito sem queda sem expansão do risco país, sem impacto na inflação, quer dizer, ao contrário, a inflação veio caindo e veio permitindo ele baixar os juros, né? Ou seja, foi benigno, quer dizer, você baixou os juros e, de fato, você fez o ajuste na taxa de câmbio que você teve que fazer, porque mudou um preço importante da economia, um preço relativo importante mudou e, portanto, você teve que mudar o valor relativo de outros bens, incluindo o dólar real, né? Quer dizer, a taxa de câmbio. Então, você fez esse movimento e esse movimento foi benigno. Ou seja, o que nós dizemos é o seguinte: ele foi feito, tá? E ele teve um impacto positivo porque ele foi feito, usando aí a linguagem de economista, esse primeiro movimento de queda de taxa de juros, ele foi feito sem afetar as condições financeiras. Ou seja, você ia abaixando a taxa de juros e, ao mesmo tempo, sem afetar, não, afetando positivamente as condições financeiras. Desculpa. Ou seja, você baixava a taxa de juros e os outros componentes financeiros, a taxa de juros de um dia, que é a taxa de juros que o Banco Central controla, né? E os outros componentes financeiros reagiam positivamente. A curva de taxa de juros baixava ou em igual magnitude ou maior, a taxa de câmbio desvalorizava sem uma percepção de piora de risco, né? A taxa de câmbio não era vista como um termômetro da incerteza da economia, né? Então, o risco país não mudava, né? A bolsa subia, ou seja, as condições financeiras vinham sendo também afetadas positivamente pela queda da taxa de juros. O Banco Central manifesta na última reunião dele, né, que ele baixou agora na penúltima, né, não na última, na penúltima reunião dele, lá na de março, ele manifesta uma preocupação que novas quedas da taxa de juros poderiam levar a uma piora das condições financeiras, ou seja, se baixa a taxa de juros e a bolsa cai, o câmbio sobe junto com uma subida do risco país. Ele manifestou essa preocupação e agora, na reunião de maio, ele, em princípio, mesmo sabendo e mesmo tendo essa preocupação, ele tomou a decisão de continuar baixando e mais, de acelerar a taxa de juros, a despeito desse risco de você estar, em baixando a taxa de juros, apertando as condições financeiras, né? Mas ele resolveu tomar esse risco. Quer dizer, e aí as pessoas falam: ele foi ingênuo, por que ele fez? Não, o Banco Central tem, posso garantir, ele sabe disso tanto quanto a gente, ou melhor, né? Ele simplesmente avaliou, tá? Pesou as coisas e a resultante foi: olha, vamos baixar os juros mesmo assim, mesmo diante deste risco. Foi a decisão que ele tomou. Tá? Esse é o fato que a gente tem que levar em consideração e trabalhar com ele a partir de agora. Ou seja, decisões novas de taxa de juros, de redução do diferencial da taxa de juros que você falou, sim, podem ter impacto sobre as condições financeiras, ou seja, podem ser negativos para todo aquele conjunto de fatores aí de ativos financeiros que você mencionou, risco país, taxa de câmbio, etc, etc, etc. Bolsa. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a algo que todo mundo aprendeu, né, sobre economia, e agora isso está sendo desmistificado, né? Essa queda da taxa de juros acaba pressionando o câmbio, e todo mundo sempre ouviu que câmbio traz inflação, né? Poxa, mas o câmbio, né, o dólar nesse patamar vai trazer inflação. Só que agora a gente não está vendo esse pass-through nos preços, né? Por quê, né? O que está acontecendo? O que é diferente do que a gente aprende no livro de finanças, ali, de monetárias, que não está ocorrendo agora? Eu acho que tem alguns aspectos, tá?
não é que ele não existe, ele existe, só que ele é muito baixo, né? No Brasil. Tá? Depois eu falo, porque existem diferentes, por exemplo, no México ou no Chile, que são economias mais abertas, o pass-through é muito mais alto. Tá? O impacto de desvalorização cambial tem um impacto maior na inflação. No Brasil, que é uma economia mais fechada, esse impacto é menor. Né? E, de fato, agora... Só que o pass-through ele é um conceito pontual e que depende de uma série de aspectos que circundam, que estão em volta do pass-through. Né? Quer dizer, desvalorização cambial, por exemplo, o ponto da atividade econômica, ou seja, a queda da atividade econômica, né, ela é mais do que compensa, em alguma medida, a desvalorização cambial ou a pressão inflacionária gerada por uma desvalorização cambial. Outro exemplo que foi muito claro em 2008, quando a gente estava lá no Banco Central, e naquela época o pass-through era mais alto do que ele é hoje, tá? E havia uma preocupação bastante grande, eu me lembro quando eu estava lá, na crise de 2008, tá? Mas foi a queda do preço das commodities. Quer dizer, o preço das commodities, de alguma forma, né, compensa a queda a desvalorização cambial. Basta ver o caso mais óbvio agora, né, recente, mas também aconteceu lá em 2008, a queda do preço do petróleo. Né? A gasolina caiu. A despeito da desvalorização cambial enorme que a gente teve, a gasolina caiu e não subiu. Tanto a resultante deste movimento todo, que culminou com a subida da taxa de juros, com a subida da taxa de câmbio, com a queda do preço das commodities, com o hiato do produto muito mais aberto, né? Quer dizer, uma economia contraindo muito. A resultante disso, ela é deflacionária, ela tem impacto sobre a inflação negativo. Não é que não tenha, ou seja, não é que não tenha o pass-through, ele só é muito baixo e é mais do que compensado por outros fatores que são contrarrestantes, que são deflacionários nesse momento da crise que a gente está vivendo. E a gente sabe também, né? Ele também tem um impacto, pelo menos numa atividade fraca desse jeito, ele tem um impacto na margem da empresa, né? Não no preço, né? Enfim, eu acho que quem está trazendo produto importado não consegue repassar preço, né? O cara tem que diminuir a margem dele para conseguir continuar vendendo e trabalhando, né? Exatamente. Bom, a gente está já 50 minutos, o papo tá bom aqui, mas enfim, não querendo se alongar muito. Acho que uma das grandes vantagens da crise aí foi que as oportunidades para os investidores, né, de bons fundos disponíveis aumentou, né? Então, volto a reforçar, a Ibiúna hoje está com, acho que todos os fundos desde o do long short, né, que é um fundo que ficou muito tempo fechado, né, até o STH, que é o multimercado, que eu acho que a gente mais gosta aqui, pelo menos, estão todos disponíveis para investimento. Em termos de objetivo de retorno, né, como o CDI mudou muito, ninguém mais quer falar de 200% CDI, porque 200% CDI não significa absolutamente mais nada, né? O que é o objetivo de retorno? Eu sei que o IBU na STH, eu acho que ele está com mais de 8% acumulado no ano até agora, espetacular. Mas para o investidor que está conhecendo aqui a casa por essa nossa live, o que é, né, o objetivo de retorno do fundo para quem for entrar agora, né? Olha, deixa eu falar aqui um pouco do curto prazo e um pouco do médio prazo. Acho que quando você analisa um fundo, tá? Multimercado, assim, a minha percepção de estar na indústria há muito tempo, de ser um investidor já há mais tempo ainda em fundos de multimercado de uma forma geral, né? Acho que o que você tem que olhar é um pouco assim, não dá para o investidor, acho que vocês mesmo aí, né, os assessores de investimento, quando falam com os clientes, já falam, não dá para olhar um fundo de multimercado de forma conjunta, de olhar, putz, o retorno desse cara é 1 ano, ele está esperando tanto em 1 ano e se não der isso, não deu. Acho que você tem que olhar janelas maiores, tem que mostrar se esse fundo tem ou não consistência no tempo. Quer dizer, ao longo do tempo, se você olhar janelas maiores dos fundos, né, multimercados da Ibiúna, do STH,
você vai ver que, de fato, você tem retornos sempre, né? Quer dizer, você pega uma janela de 3 anos, raras as vezes, acho que alguém teve um retorno, qualquer momento de entrada, nem que fosse o pior, abaixo do CDI. Você sempre teve pelo menos o CDI ou mais que o CDI, bastante mais. Você pega a nossa janela de 36 meses agora, nós estamos ganhando quase 50%, né? Nominais, né? Em um período de 3 anos. Né? Então, enfim, é um retorno. Acho que a janela de 3 anos, em geral, é a janela que você deve olhar quando a gente está olhando um fundo multimercado. Tá? Nós tivemos, então, por exemplo, estamos com umas janelas muito boas, 3 anos, e essa janela é uma janela que se mantém, se você olhar o passado, quer dizer, ou seja, é um fundo que tem consistência. Tá? Você olha, no ano passado a gente foi muito bem, ganhou 16 e poucos por cento, esse ano está quase 10, 9,80 o STH. Quer dizer, o que nós queremos fazer, tá, esse ano é pelo menos repetir o do ano passado. Já andamos um caminho bom, vamos ver se a gente consegue repetir o que a gente teve no ano passado. Mas esse é um fundo que acho que hoje, tá, ele é um fundo que objetiva no tempo, tá? E aí, mais uma vez, quando eu falo no tempo, são janelas de pelo menos 3 anos, é tentar dar um retorno entre que, sobretudo se tiver um CDI assim, um CDI mais baixo, né, como você falou, né, tem uma hora que você tem a partir de, sei lá, de 5% e tal, não dá mais falar em percentual do CDI, mas seria um CDI baixo, se a gente de fato migrou no Brasil para um CDI abaixo de 5%, vai ser um CDI entre 5% e 6%, alguma coisa assim, esse fundo sempre vai objetivar dar um CDI mais 6%, um CDI mais 7%, né? Quer dizer, ou seja, 7 pontos percentuais acima do CDI. Acho que seria um retorno razoável para o fundo. Né? Quer dizer, obviamente, isso vai ser, se o CDI for 8%, médio, é um retorno sobre o percentual do CDI. Se o CDI for 3%, é outro retorno. Mas é mais ou menos nessa a ideia de gerar um alfa aí entre 6% e 8% para o STH. Legal. E eu sou prova de que, né, a gente já acompanha, eu pelo menos há 10 anos já acompanho a Ibiúna e sei que o resultado é consistente no longo prazo e é um pouco da dinâmica do fundo, né? O fundo não é um fundo de alta frequência, de posições táticas, né? É um fundo que olha muito mais ciclos monetários, ciclos, e isso demora tempo para maturar, né? Às vezes passa 2, 3 meses andando meio de lado e vem, né, um retorno mais consistente de num mês. É assim que funciona. Não adianta olhar a cota do mês. Não adianta, porque de fato é muito assim. Acho que em geral, não só aqui na Ibiúna, mas fundo multimercado, ter fundo multimercado com essa visão, eu sempre faço, tem um trabalho que eu sempre faço, sobretudo quando eu falo com fundações, com fundos de pensão, né, que fundação, fundo de pensão, sobretudo agora o juro caiu, mesmo, mas quando o juro estava alto, ele sempre tinha a ideia de, olha, para o fundo de pensão, a melhor coisa que tem é comprar um AB, né, um AB na época, né, que dava inflação mais, sei lá, IPCA mais 5, 6, e aí eu mais ou menos já estou cumprindo a minha meta atuarial, compro mais um pouquinho de bolsa aqui e tento fazer o resultado. E aí eu mostrava, olha, e mostra os gráficos, e não só da Ibiúna, mas de bons fundos multimercados. Quer dizer, o retorno em geral dos fundos multimercado, no tempo, ele é sempre maior do que de um IMA-B, né? de um papel B longo e tal. Agora, de fato, eu reconheço, num você tem que fazer o mark-to-market, marcar todo mês a cota, etc., etc. No outro, você pode fingir que não faz, vamos dizer assim. Porque a volatilidade, né, é maior. Porque a volatilidade então, parece que uma volatilidade o que não é verdade, né? Mas parece que uma volatilidade é maior que a do outro. Mas, assim, bons fundos multimercados, em geral, dão retornos, no tempo, dão retornos maiores do que comprar simplesmente um papel público. Que pode ser que num ano, né, de um grande rally e tal, tem, mas se você põe em janelas de 3 anos, é quase impossível um papel público,
seja uma B ou um papel pré-fixado, bater o resultado dos fundos multimercados, dos Legal, bons fundos multimercados. legal. Mas tem espaço, assim, a gente, né, como fala com pessoa física e a gente não tem o mesmo perfil das fundações, a gente costuma, eu acho que a carteira é feita de uma composição, né, de ativos, tem espaço para os títulos públicos, tem espaço para fundos de ações, fundos multimercados, e eu acho que agora a gente está, né, para quem tem, né, para quem tem liquidez, para quem está buscando fazer investimento, acho que de fato a gente está numa janela boa, né? Para quem tem um É horizonte mais exatamente, longo. é exatamente o que você falou, Rodrigo. Eu estava até falando, acho que eu nem terminei o meu discurso para os fundos de pensão, mas que vale também para as pessoas físicas. Isso não quer dizer que você tem que ter todo o seu dinheiro em fundo de multimercado, né, do ponto de vista do portfólio. E acho que vale para as pessoas físicas também. Quer dizer, mas um pedaço da parte que você mais dispõe para longo prazo, você ter em fundos multimercados, é muito interessante, porque ele tem a flexibilidade, é diferente de um fundo de ações, né, que em geral está comprado em ações e, portanto, depende do chamado beta de mercado muito grande. O fundo, de fato, tem essa flexibilidade de ganhar dinheiro num cenário ruim, de um cenário bom. Então, tem uma parcela ali, eu acho que é bastante interessante, sim. Legal, legal. Mário, mais uma vez queria agradecer, batemos uma hora aí de papo bom. Parabéns pelo sucesso, né, da casa, dos fundos e da condução do negócio até aqui. A gente é parceiro há um bom tempo e acompanha de perto o time aí, o João, o Caio, sempre trazendo os reportes para a gente. Obrigado, João, que eu acho que está ouvindo a live aqui, que conseguiu essa brechinha na tua agenda para a gente bater esse papo. Tá? Então, mais uma vez agradeço. Boa sorte aí, né, com os desafios, que eu sei que tá mais divertido do que sempre foi, né? E é isso. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí a Veda, todo mundo, aos assessores, aos investidores que ouviram a gente. E dizer, olha, aqui na Ibiúna a gente está, obviamente, trabalhando nesse esquema, né, que é subótimo e tal, mas, assim, do ponto de vista da produtividade, da vontade de trabalhar, não mudou nada. A gente está, acho que todos os investidores podem ficar tranquilos que a gente tem perfeita noção aqui na empresa, acho que é um DNA da Ibiúna isso, de que, olha, a gente está muitas vezes tomando conta, né, do dinheiro de uma vida, né? Nós temos milhares e milhares de clientes e eu acho que é o DNA da empresa estar focado em cuidar, em tomar o risco, e nós somos uma empresa de tomar risco, né? Quer dizer, mas tomar o risco na medida certa, preservando o dinheiro. Eu falei, estão pagos para isso, né? Exatamente. Muito obrigado. Maravilha. Boa, obrigado a todo mundo. Saúde e é isso aí. Vamos em frente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.